Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma mega correção completa do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 1 do ano 2018. Se por acaso estiver a contribuir para a sua preparação, peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, compartilhe e vamos a isso. Muito bem, senhores, vamos começar com a nossa resolução, atacando logo a primeiríssima questão do exame, que diz o seguinte: todos os seres vivos são formados por células. No entanto, as células dos animais são diferentes, em alguns aspectos, das células das plantas. Muito bem. Nas opções que se seguem, assinala a opção que tem componentes celulares que diferenciam a célula vegetal da célula animal. Então, basicamente, aqui esta questão nos pede a diferença que existe entre célula vegetal e animal. Ok? Então, logo na opção A diz o seguinte: ribossomos e núcleo. Então, nós conseguimos perceber que são duas, ou seja, uma estrutura e uma organela, visto que o ribossomo é uma estrutura. Então, o que acontece aqui? O ribossomo está presente tanto nas células animais como nas células vegetais e até nas células procarióticas. Então, não seria uma estrutura que iria nos ajudar a diferenciar da célula animal e vegetal. Mesmo o núcleo também é presente nas células animais, assim como nas células vegetais, só que é ausente nas células procarióticas. Show? Letra B está a dizer parede celular e cloroplástico. Esta opção é a nossa opção correta, exatamente a letra B, que diz parede celular e cloroplástico. Nas células animais nós não encontramos parede celular, e sim nas células procarióticas. E nas células eucarióticas de origem animal não encontramos cloroplástico, ok? Então estas seriam as duas organelas, ou seja, duas estruturas, né? Visto que temos uma estrutura e temos uma organela. Parede celular é apenas uma estrutura que dá sustentação à célula, ok? Então a nossa opção é a letra B. Letra C está a dizer o seguinte: lisossomos e mitocôndrias. Lisossomos e mitocôndrias ambas apresentam, então não iríamos ajudar a distinguir as duas células. Citoplasma e núcleo ambas apresentam, também não iríamos ajudar. Membrana celular e centríolos também ambas apresentam, não iríamos ajudar a distinguir as duas células, ok? Muito bem, vamos para o número 2, diz o seguinte: a figura acima mostra o organelo celular. Assinala a opção que apresenta o nome correto deste organelo e as suas respectivas funções. Então, nós conseguimos perceber muito bem que aqui trata-se basicamente da mitocôndria. E qual é a função da mitocôndria? É exatamente fazer a respiração celular, ok? Muito bem, vamos ler nas opções. Letra A está a dizer complexo de Golgi. Só de começarem com complexo de Golgi, já arriscamos a opção. Letra B está a dizer com complexo de Golgi, também já arriscamos a opção, porque não é complexo de Golgi, é mitocôndrias. Letra C está a dizer mitocôndrias. Agora vamos ver a função. Presente tanto no núcleo como nas membranas celulares. Presente tanto no núcleo como nas membranas. Está errado aqui, por colocarem presente tanto no núcleo. Por quê? Núcleo é uma organela. Como é que uma organela vai se integrar dentro de uma outra organela? Então, erraram nessa expressão. Presente tanto no núcleo. Está errado. É mitocôndria em si, mas não está presente tanto no núcleo. Ok? Como nas membranas secretoras. Isso também iria nos fazer descartar a opção. Letra D está a dizer complexo de Golgi. Também está errado. Não é complexo de Golgi, é mitocôndria. Letra E está a dizer mitocôndrias. Exatamente o organelo responsável pela respiração celular. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra E para o número 2. Ok? Então, vamos marcar logo a letra E. Muito bem, vamos para o número 3, que diz o seguinte: numa experiência, um investigador fez a inativação de todos os lisossomos de uma célula. Então, tendo em conta a função que os lisossomos realizam nas células, selecione nas opções que se seguem a função que ficaria diretamente afetada. Então, nós já sabemos que os lisossomos têm a função de fazer a digestão intracelular. Então, vamos ver nas opções. Letra A está a dizer síntese de proteína. Isto aqui iria ser afetado se desativássemos todos os ribossomos ou retículo endoplasmático rugoso, porque sintetiza proteína. Então, iria afetar na síntese de proteína. Letra B está a dizer digestão intracelular. Exatamente a letra B, a nossa opção correta, ok? Digestão intracelular. Letra C está a dizer síntese de aminoácidos. Também seria se desativássemos todos os ribossomos ou retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Porque essas duas organelas, retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, sintetizam proteínas. E proteínas são feitas de quê? De aminoácidos. Então, iriam comprometer também na síntese de aminoácidos. Show. Letra D está a dizer secreção celular. Isso aqui só se desativássemos o complexo de Golgi. Letra E está a dizer a produção de energia se desativássemos a mitocôndrias, ok? Muito bem, vamos para o número 4, diz o seguinte: o citoplasma das células eucariotas revela uma extensão rede de canais, muito bem, canalículos e sacos membranosos, ok? Que se comunicam entre si. Assinala a opção que indica organelos que corresponde a esta descrição. Então nós já sabemos que o aparelho de Golgi basicamente é composto por canais, ok? Ou por sacos sobrepostos. Sacos, canais, formados, esses sacos membranosos são formados de canais que comunicam entre si, ok? Visto que tem a função de fazer a secreção celular, por isso tem esses canais, ok? Então, esta descrição que aqui foi apresentada refere-nos exatamente do aparelho de Golgi, que está representado na letra A, ok? Então, a nossa opção correta para o número 4 é exatamente a letra A. Deixa eu apagar isto. Então, iríamos marcar exatamente a letra A. Vacúolo contrátil não denso apresenta nos mitocôndrias síntese de ATP, ribossomos, proteínas, retículo endoplasmático liso, sintetiza lípidos rugosos, sintetiza proteínas. Então eles não especificaram. Então a nossa opção correta é exatamente a letra A. Show. Vamos para o número 5. Diz o seguinte: uma determinada célula humana contém 22 cromossomas autossomas, ok? Autossomas. E um cromossoma Y. Assinala a opção que corresponde ao tipo de célula acima descrita, ok? Então vamos lá ver. Este cromossoma contém o quê? Uma célula... esta célula contém 22 cromossomas. Então nós já sabemos nos cromossomas... nos cromossomas da nossa espécie, nós temos dois tipos. Temos cromossomas homossexuais e heterossexuais. Homossexuais são aqueles presentes no gênero feminino, XX, enquanto que heterossexual, estamos a dizer disso aqui, X
X e Y para o gênero masculino. Então, se a questão a dizer é autossoma, nós possuímos 23 pares de cromossomo, em que 2 são sexuais, ok? Então, vamos lá. Eles disseram que 1 é Y. Então, se 1 é Y, que apresenta a cromossomo Y, é exatamente do gênero masculino, não do gênero feminino. Então, vamos lá. É uma célula somática? Não. Célula somática, estamos a falar de mitose, ok? Então, não é uma célula somática. É um óvulo? Não. Óvulo, estamos a falar do gênero feminino, ok? Então, é exatamente um espermatídeo, ok? Um espermatídeo. Quem produz espermatídeo somos nós. Então, trata-se de um espermatídeo. Zigoto, não. Zigoto é a origem da fecundação de um ovo e é a origem quando fecundamos um ovo, origina o quê? Um zigoto, né, nesse caso. Muito bem. E ovogônia também tem a ver com o sexo feminino. Então não seria a nossa opção exatamente a letra C, que diz espermatídeo, ok? Muito bem. Então vamos para o número 6, que diz o seguinte. A equação abaixo representa um processo muito importante para os seres vivos. Então aqui basicamente esta pergunta fizeram de uma outra forma, mas essa equação, para quem vem assistindo às resoluções dos exames passados, não é uma novidade, porque aqui estamos a tratar, estamos esperando basicamente a respiração, equação da respiração celular, ok? Então esta equação trata-se de uma respiração celular. Muito bem, então onde é que ocorre essa respiração celular? Vamos lá ver, no citoplasma? Não ocorre no citoplasma. Nós queremos a organela, ok? Representado o local onde ocorre este processo, então não ocorre no citoplasma. Ocorre nos lisossomos? Não, no lisossomo ocorre a síntese não síntese de nada, né? É um organelo responsável pela digestão intracelular, ok? Ocorre nos cloroplastos? Não. Nos cloroplastos ocorre a fotossíntese. A equação da fotossíntese é exatamente invertermos esta equação aqui, ok? Ou seja, os produtos irem nos reagentes e os reagentes irem nos produtos. Seria a fotossíntese. Então, a nossa opção é exatamente a letra D, que diz mitocôndria. Então, essa equação corresponde a uma equação da respiração celular, e a respiração celular é um processo que ocorre onde? Ocorre nas mitocôndrias, ok? Muito bem. Então, núcleo não seria. Núcleo tem a função de armazenar e controle de toda a célula, ok? Muito bem. Vamos para o número 7, que diz o seguinte. Os polissacáridos são macromoléculas formadas pela união de dezenas ou milhares de monossacarídeos. Muito bem. Assinala a opção que indica os principais polissacáridos de reserva que ocorrem nas plantas e animais, respectivamente. Então, aqui também é bem simples, né? Então, nós queremos principal polissacárido de reserva nas plantas. Olha, eles querem nas plantas e animais, ok? Animais. Plantas nós já sabemos que corresponde ao amido, ok? E para os animais temos o glicogênio, ok? Então isso aqui seria para os animais. Então vamos lá, a ordem tem que ser, começar primeiro com amido, depois vai terminar com glicogênio, ok? Muito bem, vamos para a letra A, diz o seguinte, glicogênio, estragou por começar com glicogênio, já estamos. Letra B está a dizer o quê? Amido, sim. Segundo, glicose. Glicose não é um polissacárido, é um monossacarídeo, então já estamos por ter glicose. Letra C está a dizer frutose. Frutose é um monossacarídeo. Galactose também é um monossacarídeo, os dois vão formar maltose, ok? Glicose e galactose e frutose formam não vão formar, mas não nos interessa, ok? Vamos lá, letra D está a dizer frutose e glicogênio. Só de começar com frutose já arriscamos. Então, exatamente a letra E que diz amido e glicogênio, ok? Amido e glicogênio. Então, são as reservas nas plantas, que é o amido, e nos animais, glicogênio, ok? Show. Letra número 8 fizeram para nós, vamos saltar. E número 9 está a dizer o seguinte. No processo de glicólise, formam-se várias moléculas de glicose, nesse caso. Várias moléculas, ok. No processo de glicólise, formam-se várias moléculas por cada molécula de glicose. Das opções que se seguem, é correto afirmar que no final do processo formam-se, ok? Então, nós queremos saber no final do processo da glicólise. No final do processo da glicólise. Então, a glicólise é a primeira etapa da respiração celular, né? Então, temos um saldo de energia, por aí vai a quebra da molécula de glicose e forma duas moléculas de ácido pirúvico, por aí vai. Vamos lá ver nas opções e vamos encontrar. Nós queremos o quê? Nós queremos, das opções, podemos afirmar no processo formam-se. Então, vamos lá ver o que se forma nestas etapas. Ok, vamos lá. Duas moléculas de ácido lático. Só de colocar ácido lático já arriscamos. Não forma ácido lático, e sim ácido pirúvico. Ok? Muito bem. Letra B está a dizer o quê? Duas moléculas de gliceraldeído, duas moléculas... Não. Também está errado. Duas moléculas de gliceraldeído vai formar depois gliceraldeído. Eu acho que é depois da é a quebra de piruvato, né? Gliceraldeído, exatamente. Vai formar gliceraldeído. Ok, vai formar depois, não vai ser gliceraldeído. Tem quantos carbonos? Tem 3, né? Muito bem, mas não forma isso. Então, vamos lá. Letra C está a dizer duas moléculas de ácido pirúvico, ok? E duas moléculas de NAD e 4 moléculas de ATP. Estragou quando colocaram 4 moléculas de ATP. Forma 2 moléculas de ATP, ok? Show. Letra D está a dizer duas moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de NADP, NADH, ok? E 2 moléculas de ATP, exatamente. Então, a glicólise no final do processo vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de NAD e 2 moléculas de ATP. Letra E está a dizer o seguinte, 2 moléculas de ácido lático, riscamos por ter ácido lático, não forma ácido lático. Então, a nossa opção é exatamente a letra D, ok? Muito bem, vamos para o número 10, que diz o seguinte. Considere os processos abaixo. Ponto 1, síntese de proteína. 2, síntese de carboidratos. Ciclo de Krebs. Ponto 3, ponto 4, secreção celular, digestão intracelular e digestão celular nesse caso. Vamos lá. Nas opções abaixo, assinale a que indica corretamente os fenômenos que ocorrem nas mitocôndrias, lisossomos e complexo de Golgi.
e, ok, mitocôndrias, lisossomos, complexo de Golgi e ribossomos, respectivamente. Então, vamos lá. Nós queremos associar estes processos, onde é que ocorrem, ok? Então, vamos lá. Tem que começar com mitocôndria. Nós já sabemos que mitocôndrias ocorre o quê? Síntese, ocorre o quê? Ocorre glicólise, ocorre respiração celular. Dentro da respiração celular, nesse caso, temos 3 fases, que é a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, se temos aqui ciclo de Krebs, este processo é uma fase da respiração celular, que vai ocorrer nas mitocôndrias. Então, tem que começar com o nosso camarada 3 aqui. Vamos lá, eu hei de colocar a sequência aqui. Então, vai começar com 3, ok? Começa com 3, porque eles colocaram que ocorre nas mitocôndrias. Então, o que ocorre nas mitocôndrias? É exatamente o 3, ciclo de Krebs. Muito bem. Lisossomos, nós já sabemos que é digestão intracelular. Então, vai vir aqui vem 4, a seguir de 3 é 4. Posso eliminar algumas coisas, claro, né? Vamos lá, tem que começar com 3, 4. 3, 4. Já risco a letra A, começou com 5. Já risco a letra B, começou com 4. Pode ser a letra C, pode ser a letra D. Já risco a letra E, começou com 5 também. Vamos lá, então, tem que começar 3, 4. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Já risco a letra C, porque começou com 3, 2. Tem que começar, opa, isso aqui não é 4, é 5 aqui, ok? Digestão celular é 5 aqui, isto é 5. Então, tem que começar com 3, 5, ok? Então, exatamente a letra D é a nossa opção correta, que diz 3, 5. Depois, vamos lá, a seguir vem o quê? Complexo de Golgi. Nós já sabemos que é a função de secreção. Então, secreção onde está? Secreção é 4, então tem que vir 4 aqui, ok? A seguir de 5, 4. Depois, a última coisa, vem o quê? Ribossomos, síntese de proteína. Então, tem que vir 1 aqui. Termina com 1, ou seja, a ordem é 3, 5, 4, 1. 3, 5, 4, 1. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra D, ok? Muito bem, vamos para o número 11, que diz o seguinte. Indo para o número 11, diz o seguinte: numa experiência, células vermelhas ou hemácias foram colocadas em 3 tubos de ensaio. Cada um deles as seguintes soluções: tubo 1 isotônico, tubo 2 hipotônica nesse caso, e tubo 3 hipertônica. Muito bem. Constatou-se que em um dos tubos de ensaio a água entrava, ok? Então eles querem saber em que tubo a água entrava para o interior das células. Elas inchavam e algumas estavam destruídas. Assinala a opção que indica os tubos ou o tubo onde este resultado é possível ocorrer. Muito bem. Então aqui basicamente estamos perante aqueles casos de transporte por membrana, né? Transporte a favor do gradiente, contra gradiente, por aí vai. Temos transporte passivo, difusão ou osmose, né? Então vamos lá. Se a questão referiram à água, então temos a certeza que será osmose, ok? Que é o transporte contra o gradiente de concentração. Ou seja, a água sempre vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Muito bem. Então se eles disseram aqui que a água entra para o interior das células, e as células aumentam o seu volume, ou seja, outras destruem-se por ser uma hemácia, né? Não tem uma parede celular. Se fosse uma célula vegetal, logicamente não iria se destruir, né? Porque a parede iria segurar a célula, ok? Muito bem, então, se elas estão a dizer que a água entra dentro e a célula destrói-se, por aí vai, nós conseguimos perceber que se no tubo 1, se é uma solução isotônica, isso implica dizer que a concentração dentro da planta, dentro da célula, nesse caso, é igual à concentração no meio em que a mesma célula será colocada, ok? Então, se a concentração dentro for igual, então não haverá movimento, haverá um equilíbrio, ou seja, a água que vai entrar será a mesma água que vai sair dentro da célula, logo a célula não vai sofrer nenhuma alteração. Então, eu já risco a letra o tubo 1 não vai participar da festa, apenas o tubo 2 e o tubo 3. Se eu sei que o tubo 1 não vai participar da festa, eu já risco letra A, não é minha correta, já risco letra B, porque tem tubo 1 também. Então, fico entre tubo 2, tubo 3 ou tubo 2 e 3 mesmo. Esses dois vamos descobrir aqui. Vamos lá, se nós temos, por exemplo, um recipiente, ok? Eu tenho um recipiente aqui. Muito bem, eu tenho um recipiente e vou colocar uma hemácia aqui dentro desse recipiente. O que acontece? Vou começar com o meio hipotônico. Eu estou a dizer que aqui é um meio hipotônico. É um meio hipotônico. Ok, este meio que eu coloquei, esta hemácia vermelha, é um meio hipotônico. E o que acontece? É que dentro deste meio onde eu coloquei esta hemácia, temos uma certa concentração, ok? Temos uma certa concentração. Mas, dentro da hemácia, eu tenho mais concentração em relação a este recipiente onde eu coloquei a hemácia. Isto implica dizer, dentro da hemácia, tem muita concentração em relação a este, podem considerar como sendo um copo, né? Em relação a este copo onde eu coloquei a hemácia. Então, o que acontece? Qual é o sentido do movimento da água quando tratamos de osmose? A osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso implica dizer que a água vai sair deste copo aqui e vai entrar para dentro da célula. Então o movimento será esse. E se a água sai do meio hipotônico para o meio hipertônico dentro da hemácia, nesse caso, isso implica dizer o quê? Isso implica dizer que a minha hemácia vai aumentar o seu volume, ok? Vai aumentar o seu volume, vai ficar muito grande, ok? Vai aumentar o seu volume. Como trata-se de uma célula animal, não tem uma parede celular, qual é a tendência? A tendência é de se destruir, ok? Ela vai estourar, ok? Ela pode estourar. Por quê? Por estar muito cheia de água, ok? Então ela pode rebentar. Se ela rebenta, o que acontece? Ela destruiu-se. Então é exatamente isso que estão a dizer aqui, que elas incham e algumas estavam destruídas. Destruíram-se por quê? Porque a água entrou muito dentro da célula e ela estourou. Então, estamos a dizer que o tubo 2, sim, o tubo 2 pode ocorrer esse processo, ok? A água pode entrar. E se no tubo 2 pode ocorrer esse processo, então no tubo 3 vai ser o contrário, ok?
Então a nossa opção mesmo chega a ser a letra B, tubo 2, é onde esse processo vai ocorrer, ou seja, a água vai entrar. Agora, se nós colocássemos o inverso, o que seria o inverso? O inverso seria o seguinte, eu tenho a hemácia, ok? Tenho a mesma hemácia aqui, tenho a mesma hemácia, só que o que acontece? Acontece que eu tenho muita concentração no meu copo, onde eu coloquei a minha hemácia, tenho muita concentração aqui, e dentro da hemácia eu tenho pouca concentração, ok? Tenho pouca concentração em relação ao meio onde eu coloquei a minha hemácia. E o que vai acontecer? Acontece que a água vai sair dentro da hemácia para o exterior, ok? Visto que a osmose é o movimento de água contra gradiente de concentração. Então a água vai sair dentro da célula para o meu copo. Ou seja, a minha hemácia, depois de perder tanta água, o que vai acontecer? Ela vai reduzir o seu volume, ok? Então ela vai reduzir o seu volume, pode estar mais ou menos assim, ok? Estará mais ou menos assim, vai murchar. Só que aqui eles não disseram que a água sai, eles já mencionaram aqui, a água tem que entrar dentro da hemácia. Eu só queria mostrar se fosse um meio hipertônico. O que iria acontecer? A célula apenas ia reduzir o seu volume, ou seja, ia murchar, ok? Não iria estourar, iria murchar. Mas quando a água entra, ela vai rebentar, logo destruiu-se, ok? Então a nossa opção é exatamente letra C, que diz o tubo 2. Certo? Muito bem. Então, letra D não seria nem letra E. Muito bem. Vamos para o número 12. Diz o seguinte. Vamos lá. Apagar um pouco aqui. Preciso de... Ok, muito bem. Diz o seguinte. Sobre o ciclo celular, assinala a opção, nas opções, nesse caso, que se seguem, aquela que considerar ser incorreta. Então, nós queremos aquela que se considerar incorreta, né? Muito bem. Vamos lá ver nas opções. Letra A está a dizer a mitose é importante para a formação de gametas. Só que colocar gametas aqui, já risco a opção. Esta opção está incorreta, porque mitose não tem nada a ver com a formação de gametas. Mitose tem a ver com a formação de nossas células, tem a ver com a formação de células do nosso corpo, nesse caso. São células somáticas, ok? Células somáticas têm a ver com crescimento, renovação de tecidos, por aí vai, ok? Então, tudo que tem a ver com gametas é meiose, não mitose. Então, está incorreta essa opção. Letra B está a dizer o seguinte, a interfase é um período que decorre desde o fim de uma divisão celular até o início da seguinte. Essa está certa. Letra C está a dizer a mitose ocorre nas células somáticas dos animais e vegetais. É isso que eu estava a dizer. Mitose tem a ver com células somáticas, não genéticas, ok? Não gaméticas, nesse caso. Letra D está a dizer durante a mitose, uma célula mãe origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomo. Exatamente, está certo. Na mitose origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomo, enquanto que na meiose origina 4 células filhas, em que o número de cromossomo dessas células filhas é a metade do número de cromossomo da célula mãe, ok? Muito bem. Letra E está a dizer o seguinte, o ciclo celular compreende duas fases, sendo a primeira interfase e a segunda designada por mitose. Também está certo, ok? Muito bem, então a nossa opção correta é exatamente a letra A, que é a nossa incorreta nesse caso. Muito bem, vamos lá. Número 13 diz o seguinte, diz o que? Número 13, um peixe tipicamente marinho é retirado do seu meio e é introduzido nesse caso em algum tanque contendo água doce. Opa, água doce. Olha o que eles disseram aqui. Um peixe tipicamente marinho, guardem essa informação, foi colocado na água doce, ok? Analise o balanço osmótico, ok? A osmose também é típica daquela questão que fizemos anteriormente, ok? E explique o que aconteceria às células do peixe neste novo meio, ok? Assinale a opção que melhor descreve o que aconteceria nesta situação. Então, aqui é muito simples essa questão. O que acontece? Nós temos, por exemplo, este peixe. O que acontece? Se esse peixe é marinho, ok, eu vou desenhar aqui, este é o peixe nesse caso, este é o peixe, finge que isto é peixe, né? Muito bem. Então, se ele é tipicamente de origem marinha, isso implica dizer que ele tem uma concentração salina dentro do corpo muito elevada em relação à água doce. A água doce não tem sal. Então, isso nós estamos a assumir que dentro do peixe tem muita concentração de o quê? Dentro das células do peixe ou do peixe tem muita concentração de sal, vamos assumir assim, em relação à água doce. Então, na água doce temos pouca concentração salina. Então, aqui temos pouca concentração, ok? Temos pouca concentração. E depois, o que vai acontecer? Eles querem saber o balanço osmótico, ou seja, a osmose. O que vai acontecer? Se dentro do peixe temos muita concentração e fora do peixe, ou seja, na água doce temos pouca concentração. Acontece que a água vai entrar dentro do peixe, ok? Porque dentro das células dele tem muita concentração de sal e fora das células dele, nesse caso na água doce, tem pouca concentração, ok? Então a água vai fazer um movimento contra a gradiente de concentração, ou seja, vai sair do menos concentrado para o mais concentrado. Logo, as células do peixe vão aumentar o seu volume, mas vamos lá ver nas opções. Letra A está a dizer as células do peixe perdem água para o meio externo, está incorreto. As células do peixe não vão perder água para o meio externo, ok? Está errado essa opção. Letra B está a dizer as células do peixe, ok? As células do peixe, diz o seguinte, as células do peixe não perdem água para o meio externo por causa da presença de escamas. Não perdem água. Isto implica dizer se colocassem o quê? Se colocassem no meio isotônico, ou seja, se a concentração da água doce, ou seja, no meio em que o peixe foi colocado, fosse igual à concentração dentro das células dele, ok? Muito bem, letra C está a dizer a água do meio externo mais concentrada penetra. Olha, a água do meio mais concentrado. Erraram aqui quando disseram a água do meio mais concentrado. Porque a água do meio externo é menos concentrada.
do que o quê? A concentração dentro do peixe. Então, é raro acontecer a água do meio externo mais concentrado. Está errado. Penetra nas células do peixe, que é menos concentrado. Então, é raro aqui. Ok? Muito bem. Letra D está a dizer, as células do peixe entram automaticamente em equilíbrio. Isto aqui se colocasse no meio isotônico. Está errado também. Letra E, nem precisa terminar a frase. Está errado, só de eu terminar aqui, entra o equilíbrio. Letra E está a dizer o seguinte, a água do meio externo, menos concentrada. Ok? Está certo. A água do meio exterior, água doce, é menos concentrada. Tem pouca concentração salina. Ok? Penetra nas células do peixe, onde é mais concentrada. Exatamente isso. Então, a nossa opção é exatamente a letra A, sem discussão. Ok? Muito bem. Vamos para o número 14, diz o seguinte, um dos objetivos da nomenclatura binominal, desenvolvida por Carlos von Linné, ok, em 1707 e 1778, era estabelecer para cada ser vivo uma denominação única, que pudesse ser utilizada por todos os investigadores, ok, qualquer que fosse a língua utilizada, ok, muito bem. Das opções que se seguem, assinale aqui rigorosamente se seguem as regras de nomenclatura binominal. Então aqui basicamente nós queremos aquelas regras que basicamente ele ditou, né? Então vamos lá. Ele diz que para dar um nome específico, ou seja, um nome científico a uma espécie, sempre, o que acontece? Sempre a inicial do rigorosamente nesse caso, né? Ok, rigorosamente. Rigorosamente. Então, ele deu que o nome da espécie é sempre com inicial maiúscula e o nome do epíteto específico é sempre, ok, eu tenho por exemplo aqui, ok, eu tenho aqui canis familiares, ok? Tem o nome científico do cão, né? Ok, canis familiares. Vamos lá. O que ele disse? Ele propôs que o primeiro nome, que é o epíteto específico, sempre tem, que é o gênero nesse caso, tem que começar com a inicial maiúscula e o epíteto específico, nesse caso familiar, inicial minúscula. Então essas foram as regras básicas que ele deu, mas tem aquela, eles disseram rigorosamente. Se é rigorosamente, tu tens que colocar o apelido da pessoa, do cientista e o ano em que ele fez o quê? Atribui esse nome a esta espécie, ok? Então tu tens que colocar esta nomenclatura, tem que usar esta nomenclatura, ok? Em que o gênero inicial maiúscula e o epíteto específico inicial minúscula, depois colocar o apelido da pessoa que atribuiu este nome e o ano em que ele atribuiu este nome a esta espécie, ok? Então, isto sim é a nomenclatura rigorosa usada, que ele, segundo o Linneu, né? Ok? Então, segundo o Linneu, você tem que colocar o nome da espécie, usando a nomenclatura, a regra de nomenclatura binominal, nesse caso, depois colocar o apelido da pessoa, ou seja, do cientista que atribuiu o nome, e o ano em que esse cientista atribuiu o nome a esta espécie. Então, basicamente, está representado na letra A, ok? Que diz o seguinte, para escrevermos o nome científico da espécie, é o quê? Eumárcia, ok? Popércula, ok? Depois, Elten, o quê? 1802, ou seja, este nome específico foi dado por este cara aqui, Olten. E qual foi o ano em que ele atribuiu este nome científico a essa espécie? Eu não sei se é um animal, não sei qual é, nem sei qual é o nome, qual é o animal que tem como nome científico este que eles apresentaram aqui, mas não nos interessa, nós só queremos seguir a nomenclatura, né? E ele atribuiu este nome em 1802, ok? Quem atribuiu foi Olten. Então, basicamente, essa seria a principal, ou seja, a principal regra, a regra rigorosa para atribuir nome a espécies, segundo a nomenclatura binominal. Conseguem perceber que a inicial é maiúscula e do gênero é maiúscula, o epíteto específico a inicial também é minúscula nesse caso, não também é minúscula nesse caso. Muito bem, vamos para o número 15, diz o seguinte, de acordo com as normas, as categorias taxonômicas dos seres vivos são ordenados de modo ascendente da seguinte forma, assinala a opção correta. Então nós temos o quê? Nós temos basicamente aquelas categorias taxonômicas que o Linneu propôs, né? Que é o quê? Ele começa com o quê? São categorias taxonômicas dos seres vivos. Então temos reino, depois temos filo, ok? Depois temos ordem, ok? Depois temos classe, depois temos, depois de classe vem o quê? Vem gênero, ou vem classe, ordem, depois vem família, nesse caso, família, depois vem gênero, ok? Gênero, depois vem espécie, ok? Então essas são as categorias taxonômicas propostas pelo Linneu. O que ele disse? Ele disse que nestas categorias o reino é o mais vasto, ok? E a espécie é a mais restrita. Por que é mais vasto? Porque dentro do reino nós encontramos vários filhos. Dentro dos filhos nós encontramos o quê? Várias classes. Dentro das classes encontramos o quê? Várias ordens, ok? Então basicamente é isso. Quer dizer que o reino é um conjunto de filhos e o filho é um conjunto de ordem e ordem é um conjunto de classes e por aí vai, ok? Filo, classe, ordem. Não fiz uma troca aqui? Eu fiz uma troca, então aqui não seria ordem, aqui seria classe. Filo, classe, ordem. Filo, classe, ordem, ok? Não, filo, ordem. Filo, classe, ordem. Ordem, depois vem família, ok? Muito bem. Então, eles querem do quê? Eles querem de forma ascendente, ou seja, estamos a dizer que o reino é o mais grande de todos e a espécie é a mais pequena. Eu que estou a tentar traduzir, trocar em miúdos, ok? Então, o reino é o mais grande, ou seja, é o mais vasto e a espécie é mais restrita, é a mais pequena. Então, eles querem de uma forma ascendente. O que é ascendente? Ascendente é a mesma coisa dizer de forma crescente, ok? Ascendente é a mesma coisa que crescente. Se colocassem descendente, é a mesma coisa dizer o quê?
descendente é de forma decrescente nesse caso. Então, se eles querem de forma ascendente, vamos começar de onde? Vamos começar do mais pequeno ao mais grande, ok? Então, vamos começar da esquerda, da direita para a esquerda, ou seja, da espécie, vamos começar da espécie até lá, até o reino mais grande, ok? Então, tem que começar com espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Se colocassem de forma descendente, iríamos começar do mais grande, nesse caso, reino, filo, classe, ordem, família e espécie, ok? Então, a nossa sequência é essa, tem que começar com espécie. Vamos lá ver nas opções, tem que começar com espécie, ok? Muitas começam com espécie. Se consigo riscar, letra B, que começou com filo, consigo buscar mais algo. Letra E, que começou com classe. Então, pode ser a letra A, C ou D. Vamos lá. Espécie, gênero, ordem. Espécie, gênero, ordem, não. Tem que ser espécie, gênero, família. Então, risco letra A. Vamos lá, letra B. Letra C está a dizer espécie, classe. Ok, espécie, gênero. Então, não é espécie, classe. Também risco letra C. Então, exatamente a letra D. Ok? É a letra D que tá certa. Vamos lá. Começou com espécie, gênero, exatamente. Espécie, gênero, depois família, ordem, classe, filo. Não colocaram reino, mas eu como coloquei todas as categorias taxonômicas, mas isso não importa. Então a nossa opção correta é exatamente letra D, para o número 15. Muito bem, vamos para o próximo número, ok? Então, se por acaso estiveres a gostar da resolução, é só se inscreveres no canal, ok? Muito bem, vamos, número 16 diz o seguinte: nas plantas, em certas circunstâncias, quando a pressão radicular é muito elevada, a água ascendente, ascendente até as folhas, é libertada nas suas formas, na sua forma líquida, nesse caso. Das opções dadas abaixo, assinale aqui indica o nome deste fenômeno. Então, a liberação da água em forma de gotículas através da pressão radicular é exatamente feita por gotação, ok? Muito bem. Por pelos e da todos, nesse caso. Então, está a dizer exudação, não, exatamente letra B. O que diz gotação? Capilaridade, não, ok? Transpiração em forma de vapor, respiração também não seria. Vamos, número 17, diz o seguinte: nas plantas ocorre um processo vital que consiste na fixação de dióxido de carbono, liberação de oxigênio e formação de hidratos de carbono. Assinale nas opções que se seguem. Aqui indica o nome correto deste processo. Então, estão a dizer fixação de dióxido de carbono e liberação de oxigênio. Fixação de dióxido de carbono e formação de hidratos de carbono. Formação de hidratos de carbono, estamos a falar exatamente do quê? Estamos a falar disso, CO2 mais água. Isto vai formar hidrato de carbono, que é C6H12 mais O6, nesse caso, mais oxigênio. Liberação do oxigênio, formação de hidratos de carbono, que é a glicose, fixação de dióxido de carbono. Até aqui não é fixação, né? Vamos lá supor, então, traduzindo, qual é o processo que envolve esta equação aqui? Nós estamos perante a uma respiração. Respiração não, né? Fotossíntese nesse caso, ok? Então, esta equação representa um processo de fotossíntese. Então, vamos lá ver nas opções. Diz o seguinte: transpiração não, sundação não. É exatamente letra C, que diz fotossíntese. Então, quando nós temos a formação de hidratos de carbono, ou seja, açúcar, glicose, é exatamente a fotossíntese, ok? Evaporação, transpiração não, evaporação também não seria, ok? Então, a nossa opção para o número 17 é exatamente letra C, que diz fotossíntese. Muito bem. Vamos para o número 18, diz o seguinte: no metabolismo energético nas plantas estão envolvidos dois gases, nomeadamente o dióxido de carbono e o oxigênio. Em relação a esses dois gases, podemos afirmar corretamente a opção correta. Assinale não corretamente a opção correta. Assinale a opção correta. Então, no metabolismo energético, nós temos o que as plantas realizam, o quê? Realizam dois processos. Eu vou colocar aqui os dois processos. O que eles estão a tentar dizer aqui? Nós temos o primeiro processo, que é a fermentação, nesse caso. Fermentação não, fotossíntese, nesse caso. Então, fotossíntese, nós temos o dióxido de carbono mais água, ok? E forma o quê? Hidratos de carbono, C6H12 e O6, mas libera oxigênio, ok? Para o ambiente. E temos o segundo processo, que é a respiração. As plantas fazem respiração celular também. Então, nós temos o quê? Que é o inverso desta equação aqui. Seria a molécula de glicose, C6H12, O6, mais oxigênio, oxidação, formando o quê? Dióxido de carbono mais água. Não se preocupe, a equação não está acertada, nem nos interessa acertarmos a equação. Muito bem, só queremos entender qual é o mecanismo, o que eles estão a tentar. Então, eles estão a dizer, estão envolvidos o quê? Envolvidos dois gases. Então, são esses dois gases, dióxido de carbono e oxigênio. Então, vamos lá ver, na opção está a dizer o seguinte: o dióxido de carbono é produzido apenas à noite. O dióxido de carbono é produzido apenas à noite. Vamos lá ver onde é que está o dióxido de carbono. O dióxido de carbono está aqui, está na respiração celular, que as plantas fazem. E respiração celular é um processo que ocorre, não tem hora, não tem período de ocorrer, ocorre durante todo o dia, ok? Todos os dias ocorre respiração celular, quer à noite, quer de dia, quer de manhã, não sei, ok? Então, todos os dias, toda hora a planta está a fazer o processo de respiração celular. Então, é o que nos faria descartar a letra A, que está a dizer o dióxido de carbono é produzido apenas à noite, ok? Não é produzido apenas à noite, é produzido toda hora, porque a planta sempre está a fazer a respiração celular, certo? Muito bem, letra B está a dizer o seguinte: o oxigênio é produzido apenas à noite. Onde é que está o oxigênio? O oxigênio está exatamente aqui, na fotossíntese. Nós produzimos oxigênio na fotossíntese. E o processo de fotossíntese ocorre durante a noite, o dia ou toda hora. Então, nós conseguimos perceber que para que haja fotossíntese precisamos de luz. Então, este processo ocorre durante o dia, ok? Com a presença de luz. Então, já descartamos a opção B, que diz que o oxigênio é produzido apenas à noite. Nem é produzido à noite, porque à noite não há fotossíntese, ok? Porque não há luz, obviamente. Muito bem, letra C está a dizer o dióxido de carbono é produzido apenas durante
O dia, o dióxido de carbono está onde? Está na respiração celular. A respiração celular é um processo que não tem período, dia ou noite. Toda hora está a ser produzido. A planta está a fazer respiração celular. Está a fazer respiração celular, está a produzir sempre dióxido de carbono. Então já arriscamos a opção B, opção C nesse caso. Vamos para a letra D, está a dizer o seguinte: o oxigênio e o dióxido de carbono são produzidos durante o dia e a noite. Um cara não é produzido durante a noite. Quem é? É o oxigênio. O oxigênio não é produzido à noite. Então, só dizerem que o oxigênio e o dióxido de carbono, então, são produzidos durante o dia e noite. Não, o oxigênio não é produzido à noite. E se o oxigênio não é produzido à noite, então a nossa opção está incorreta, porque eles disseram que esses dois gases são produzidos durante o dia e noite. Um é produzido durante o dia e noite, que é o dióxido de carbono, que está na respiração celular, que é um processo que não tem período. Mas a fotossíntese tem período, precisamos de luz. Se precisamos de luz, precisa ser de dia, certo? Então a nossa opção é exatamente a letra A, letra E, mesmo sem lermos, que diz o seguinte: o oxigênio é produzido apenas durante o dia. Está certo. Por que durante o dia? Porque durante o dia temos a presença de luz. Se há presença de luz, a fotossíntese, ok? Vamos para o número 19. Número 19 diz o seguinte. Então, aqui é só entender o mecanismo e é muito simples. Show. Muito bem. Número 19 diz o seguinte: os organismos autotróficos interagem com o meio ambiente nos ecossistemas, onde estes vivem, sendo a fotossíntese um processo importante realizado por estes organismos. Assinala nas opções abaixo o que apresenta a combinação correta dos fatores que influenciam este processo. Então, nós queremos fatores que influenciam no processo fotossintético. Nós já sabemos que para que haja fotossíntese nós precisamos de o quê? Ok? Então vamos lá. Nós nem sei por que apaguei aquela equação, mas precisava apagar. Temos dióxido de carbono mais água, ok? Isto vai formar hidratos de carbono, C6, H12, O6, e liberamos oxigênio para o ambiente, ok? Então aqui nós liberamos oxigênio para o ambiente. Essa aqui é a equação da fotossíntese, muito bem. Então vamos lá. Para que haja fotossíntese, primeira coisa, nós precisamos de dióxido de carbono. Precisamos de luz e precisamos da temperatura, porque se a temperatura estiver baixa, se estiver a chover, não fazer sol, é lógico que não vai haver fotossíntese, porque fotossíntese depende exatamente da luz, ok? Muito bem, vamos lá ver nas opções. Diz o seguinte: intensidade luminosa, está certo. Concentração de oxigênio, está errado. Oxigênio nós não precisamos para que haja fotossíntese. Nós liberamos o oxigênio na fotossíntese. Não seria um fator para interferir na atividade fotossintética, ok? Muito bem, vamos lá. Letra B está a dizer radiação solar, sim. pH, exatamente, sim, também precisamos. É um dos fatores que influencia na atividade fotossintética. pH, ok. pH, radiação solar, sim. pH influencia na atividade fotossintética. pH, nada. pH não influencia, cara. Cara, não influencia. A radiação solar, pH. Ok, vamos lá. Colocar um bom cortado aqui, ok? Esta radiação solar precisamos. Temperatura precisamos. pH, sim, também, ok? Então vamos lá, letra C. Temperatura, umidade. Umidade não influencia, então arriscamos por causa da umidade. Vamos lá, letra D está a dizer umidade, concentração de oxigênio, está errado por ter concentração de oxigênio. E letra E está a dizer salinidade, sal teor de umidade, ar, vento, não, também está errado, ok? Então a nossa opção basicamente chega a ser a letra D, radiação solar, pH, fotossíntese, pH, fotossíntese. Cara, eu já estou a esquecer sendo sincero, né? Muito bem, mas eu ficaria com esta opção, letra B. Eu não sei se estou errado, radiação solar, pH, mas umidade também, umidade. Ok, escreva aí nos comentários, caso tu tenhas feito essa questão, né? Mas eu estou em dúvida entre C ou B, mas seria mesmo B, porque precisamos do sol e umidade não, que vão interferir na atividade fotossintética. Vamos lá, tem que pensar bem. Os organismos fotossíntese, sendo fotossíntese, processo importante realizado por... Assinala a opção abaixo, a combinação, abaixo apresenta a combinação correta dos fatores que influenciam neste processo. Ok. Ok. Então vou ficar com letra C. Temperatura, umidade e pH. Sim, umidade e pH, exatamente. Então não radiação solar. Radiação solar não vai interferir, não vai influenciar. Radiação solar. Sim. Fico com umidade e temperatura. Vou ficar com letra C. Por quê? Porque sem umidade, com umidade, nós não vamos realizar a fotossíntese. Então seria um dos fatores que iria influenciar muito bem na atividade fotossintética, ok? Na atividade fotossintética. Então ficou a opção C, é a nossa correta. Mas caso tu tenhas uma outra, a princípio vou riscar letra B, ok? Muito bem. Não fiz com tanta certeza, não sei se a questão número 19. Caso tu tenhas uma outra opção, podes colocar aí nos comentários. Estamos aqui para aprender. Show! Vamos para o número 20. Mas eu ficaria com letra C, ok? Para esta questão. Mas tu, caso tenhas uma outra ideia, podes colocar aí. Vamos discutir. Vamos lá. Número 20 diz o seguinte. Nas árvores, o movimento da seiva bruta realizado pelos vasos lenhosos, desde as raízes até as folhas, deve-se assinar a opção correta. Muito bem. Aqui nós estamos a dizer o movimento da seiva bruta. Só dizer em seiva bruta, nós já sabemos que é xilema, ok? Xilema, ok? Xilema. Então, vamos lá. Deve-se ao quê? Então, o movimento desses deve-se ao quê? Deve-se
Vamos lá ver na opção A nesse caso. Contração rítmica das paredes lenhosas. Não, contração rítmica não exerce essa contração rítmica. Ok? Pressão da seiva na raiz. Não, na raiz não tem nenhuma pressão da seiva. Letra C dá a dizer capilaridade. Capilaridade também não tem nada a ver. Capilaridade é quando a água está a subir, né? É o movimento da água, né? Em que a água, uma molécula junta-se a outra, e chamamos de coesão, adesão, por aí. Capilaridade são os fatores que contribuem com que a água saia do solo até lá, nas raízes, ok? Então nós chamamos isso de capilaridade, ok? Vamos lá, letra D está a dizer o quê? Sucção pelas folhas que perdem água por transpiração, é exatamente isso. Então as folhas perdem água por transpiração e ela fica com déficit de água e vai fazendo o processo de sucção e a água vai subindo por coesão e adesão por capilaridade e por aí vai e chega até as folhas, ok? Das raízes até as folhas. Então é exatamente isto que faz com que o xilema conduza a seiva bruta, nesse caso que seria a água e os sais minerais, nesse caso. Ok? Letra A está a dizer o seguinte, a diferença de pressão osmótica entre a raiz, entre as células da raiz e as células do caule, também não seria. Eles estão a dizer que a raiz até as folhas, vasos lenhosos, a seiva bruta, pelos vasos lenhosos, desde a raiz até as folhas. Então, das raízes até as folhas. Isso implica dizer que as folhas estão a perder água por transpiração, um processo de transpiração, né? Nos estomatos, nesse caso. Ok, então nossa opção é exatamente a letra D, que diz que são pelas folhas que perdem água por transpiração nos estomatos, né? Seria isso. Número 21 diz o seguinte, em dias muito quentes, as folhas das plantas poderiam perder água nelas contida, ok? Porém, existem nas plantas estruturas que controlam tal perda. Nas opções que se seguem, assinale a que indica a estrutura que exerce esse controle. Então, eu ao comentar o número 20, já disse que as plantas perdem água por transpiração lá nos estomas. Então, exatamente a letra B é a nossa opção correta. O estiolo faz parte dos estomas, ok? E é o canal que ele abre para perder, nesse caso, para fazer as trocas gasosas. Cloroplasto não seria uma organela, célula guarda, é o todo conjunto. Células guardas encontramos também lá nos estomas. Células companhia também, então estão lá nos estomas, acredito eu. E vamos para o número 22, diz o seguinte, nas plantas, diferentes estruturas realizam funções específicas. A tabela que se segue representa algumas estruturas e algumas funções, muito bem, estrutura e funções, então aqui é para fazermos a correspondência, vamos lá. O que eu sei aqui? Eu sei uma coisa, eu vou pegar coisa que eu tenho certeza e já começo a eliminar a coisa. Xilema fluema. Ok, xilema e fluema, eu já tenho certeza que sei qual é a função, ok? Então, xilema tem a função de condução de seiva bruta, fluema seiva elaborada. Então, vamos lá fazer a correspondência. Ok, vamos lá. Vamos lá, começou 2, ok, então vamos lá. Fluema, quem? Então, eu vou saltar 1, e depois vou para 2. Vou para o 2. Vamos lá, 2 que se trata de fluema, é condução de seiva elaborada. Então, 2 está para 4, ok? Depois venho para 3, Quem é 3? Pelos radiculares. Só dizerem pelos radiculares, já sei qual é a função. É de absorção de água. Okay? Então vem para 2 aqui e depois vem o último 4, xilema. Eu já tenho certeza também que sei qual é a função, transporte de seiva bruta. Então vem para 1. Então eu tenho que saltar 1, depois vem 4. Vamos lá, tenho que saltar 1. 1 não me interessa. Então depois vem 2, 4, 3, 2 e 4, 1. 2, 4, vamos lá. Letra A não pode ser porque 2 está para 1. Letra B, 2, 4, depois, 2 está para 4, 3 está para 2, exato, e 4 está para 1. Então é exatamente a letra B, que diz 2 das correspondências que eu fiz, faltando 1. Então, 1 basicamente vai estar para 1, vai estar para 3 nesse caso, que é a fotossíntese. Por que parênquima paliçada tem a função de fotossíntese? Porque ele também, nós encontramos o quê? Parênquima é um tecido, diria, de armazenamento nesse caso. Então, temos aquele que chamamos de parênquima clorofiliano. Então, se o parênquima possui clorofila, isso implica dizer que tem a função também de fotossíntese. Por isso, terá a função de fotossíntese. Então, parênquima também tem a função de fotossíntese, ok? Muito bem. Então, a correspondência é essa. 1, 3 aqui, e depois 2 está para 4, exato, e 2 está para 4, 3 está para 2 e 4 está para 1. Exatamente letra B, nem precisamos conferir outras, ok? Então, a nossa opção é exatamente letra B para este número 22. Vamos para o número 23, está a dizer o seguinte. Parênquima é um tecido definitivo que pode ser encontrado na raiz, caule, folhas e frutos e que desempenha algumas funções específicas. Vamos lá. Quais são essas funções, né? Okay. Da lista de funções acima indicadas, escolha nas opções que se seguem a que indica funções específicas realizadas pelo parênquima. Então, vamos lá. Eu já sei algumas funções que tenho a certeza. Secreção. Ele secreta, assim, se ele armazena várias substâncias, parênquima clorofiliano, aquífero, airífero, por aí vai. Então, ele vai secretar as mesmas substâncias. Então, ele tem função de secreção. Vamos lá. Não, tem função de secreção. Essa é uma função do parênquima. Ponto 2 está a dizer suporte. Suporte. Suporte, estamos a falar de tecido de sustentação, estamos a falar de esclerênquima e colênquima. Então, está errado. Não tem a função de sustentação parênquima. Está errado. Vamos lá. Não consigo eliminar nada aqui. Vamos lá. Eu sabendo que o 2 está errado, eu consigo eliminar a letra A porque tem 2, consigo eliminar a letra B porque tem 2, mas já consigo eliminar a letra D porque tem 2. Fico entre C ou E. Vamos lá.
Ponto 3, está a dizer armazenamento de reserva. Está certo também. É uma função do parênquima. Armazena, ok? Armazena. Ok, parênquima aquífero armazena água. Parênquima aerífero armazena ar. Parênquima clorofiliano armazena clorofilas. Por aí vai. Então tem que ter ponto 3, ok? Letra C tem ponto 3, letra E tem ponto 3. Opa. E depois ponto 5 está a dizer fotossíntese. A fotossíntese é essa que nós discutimos há pouco tempo. Eles colocaram aqui, automaticamente fazendo o número 22, você já conseguia fazer o número 23. Por quê? Já tivemos a certeza que o parênquima tem a função de o quê? De fazer a fotossíntese. Então, ele também tem a função de realizar a fotossíntese. Então, as opções corretas devem ser 1, 3 e 5, que está exatamente representado na letra E, ok? Está exatamente representado na letra E, é a nossa correta. Então, logo descartamos a letra C, ok? Muito bem, vamos para o número 24. Diz o seguinte: uma bactéria cujo nome científico é Xylella fastidiosa, muito bem, ao infectar os troncos da laranjeira, reproduz-se rapidamente e entompe, ou interrompe, não sei, ok, entompe entupe. Ou queremos dizer isso? Entupe, né? Entupe, vamos lá. Entupe os vasos do xilema, levando a planta à morte. Assinale a opção. Então, se impede os vasos do xilema, isso implica dizer, o que tem a ver a xilema? Qual é a função do xilema, aliás? O xilema tem a função, é um tecido de condução que tem a função de conduzir água e sais minerais. Então, se ele entupir os vasos de xilema, então a planta vai deixar de receber o quê? Água e sais minerais, né? Vamos lá. Assinale as opções que se seguem, aquela que corresponde ao mecanismo que fica interrompido causa, consequentemente, a morte da laranjeira. Exato, vamos lá ver na letra A, está dizendo condução de água e matéria orgânica. Estragaram por colocar matéria orgânica. Matéria orgânica seria um açúcar, seiva elaborada. Então não vai interromper o fluxo da seiva elaborada, certo? Muito bem. Letra B está a dizer condução da matéria orgânica. Também está errado por colocar matéria orgânica. Letra C está a dizer condução da água e das folhas até a raiz. Condução da água das folhas às raízes. Estragaram por colocarem das folhas até as raízes. Se colocarem da raiz até as folhas estaria certo. Letra D está a dizer condução da matéria orgânica das folhas até as raízes. Matéria orgânica estragou a nossa opção. Letra E está a dizer a condução de água da raiz até as folhas. Exatamente a nossa opção correta. Letra E, ok? Muito bem. Vamos lá. Número 25 diz o seguinte: nas plantas, os meristemas apicais e laterais são respectivamente pelo, ok? São responsáveis, aliás, pelo. Então, o meristema apical tem a função de crescimento apical, crescimento em comprimento, laterais, crescimento em espessura, só isso. Crescimento das folhas está errado, letra A, ok? Letra B está a dizer crescimento em comprimento, exatamente, comprimento em espessura, e espessura é exatamente a letra B, a nossa opção correta, ok? Crescimento em profundidade não seria, crescimento em extremidade também não seria, e em altura também não, né? Basicamente eles mencionaram dois. Em altura seria o apical, né? Que é em comprimento. Vamos lá. Número 26 diz o seguinte: os principais macromoléculas, elementos minerais que as plantas absorvem maior quantidade, assinala a opção correta. Vamos lá. Cálcio é uma macromolécula, magnésio, manganês, é micro isso aqui. Então não são os principais elementos que a planta absorve, ok? Então, essa seria uma macro. Esta aqui não seria, ok? Não são as macromoléculas que a planta exatamente absorve. Silício também não seria, nem faz parte das macromoléculas. Silício, cloro, fósforo faz. Silício não. Aqui cálcio e sódio. Cálcio. Aqui cálcio e magnésio faz, mas o sódio não faz. Aqui silício não faz. Cloro, silício e cloro não faz. Não, silício aqui não faz. Cloro e fósforo faz, é uma macromolécula. Aqui cálcio e potássio faz, silício não faz, então riscamos. Letra D, fósforo, sódio não faz, potássio faz parte e fósforo, então riscamos por ter sódio. E letra E está a dizer nitrogênio, fósforo e potássio, exatamente isto aqui é a nossa resposta. Então essas seriam as macromoléculas que as plantas absorvem em maior quantidade, ok? Muito bem, vamos para o número 27, diz o seguinte: assinale as seguintes afirmações, a seguinte afirmação: a fotossíntese ocorre no interior dos, então nós já cantamos isso muitas vezes, que ocorre no interior das mitocôndrias, a fotossíntese dos cloroplastos nesse caso, ocorre no interior dos cloroplastos. Então tem que começar com cloroplasto, antes de nada. Já riscamos letra A, começou com mitocôndrias, já riscamos mais o quê? Mais nada, nada. Ok, vamos continuar. O produto da reação fotossintética é glicose. Como a glicose não pode ser reservada na célula, esta é transformada e reservada na forma. Então, aqui, primeira coisa é cloroplasto. E como é que as plantas reservam a sua energia? Reservam em forma de o quê? Plantas, discutimos quando estávamos a dizer no início do exame quais são os principais polissacáridos de reserva nas plantas e animais, se lembra? Então, reserva em forma de amido, ok? É reservado em forma de amido. Então, aqui tem que ser em forma de amido. Então, tem que ser cloroplasto, amido. Vamos lá, letra B, cloroplasto, glicogênio, errado. Letra C, dos cloroplastos, glicerol, errado. Letra D, dos cloroplastos, amido, ok? Aqui, letra E, dos cloroplastos, celulose, está errado. Então, exatamente a letra D, ok? Que diz cloroplasto, amido, é a única que está certa. Vamos lá, continuando, nos leucoplasto, exatamente, ok? Então, das opções, bababá, já assinalamos. Então, a nossa opção é exatamente letra D para o número 27. Muito bem, vamos lá. Número 28 diz o seguinte: assinala a seguinte equação. Essa equação acho que está a repetir não sei quantas vezes, né? Então, estamos a dizer aqui é a oxidação da glicose, quebra da glicose.
ok? Então, assinala o processo, a opção que indica o nome do processo por esta equação. Então, nós estamos perante aqui o quê? Diz para mim aí. Então, vamos lá. Hidrólise, não. Fotossíntese, não. Seria o inverso dessa equação aqui. Exatamente a respiração celular, ok? Digestão celular, não. Digestão extracelular também não seria. Vamos lá. 29 diz o seguinte. Os organismos podem ser classificados como heterotróficos ou autotróficos. No caso dos autotróficos, assinale a opção correta que apresenta, nesse caso, as substâncias por eles usadas para sintetizar a matéria orgânica. Então, autotróficos. Matéria, autotróficos. O que os autotróficos utilizam? Qual é a matéria para sintetizar a substância orgânica? Então, eles querem saber. No caso dos autotróficos, assinale a opção substâncias, a opção que apresenta as substâncias por eles usadas para sintetizar molécula orgânica. Então, basicamente, estamos esperando a o quê? Estamos esperando a esta equação. C2 mais água, formando a molécula orgânica que eles estão a dizer C6H12, O6 mais água, mais oxigênio nesse caso. Então, eles estão a dizer qual é a substância, quais são as substâncias utilizadas para produzirmos a molécula orgânica, que seria a glicose. Então, nós estamos a utilizar o que? Dióxido de carbono e água para produzirmos o quê? A glicose nesse caso. Então vamos lá ver nas opções que se seguem aqui. Letra A está a dizer água e glicose. Não, nós produzimos glicose, está errado. Substâncias orgânicas, está errado. Letra C está a dizer substâncias inorgânicas, exatamente. Então seriam substâncias inorgânicas. Água é uma substância inorgânica e dióxido de carbono é uma substância inorgânica. Letra D está a dizer água, oxigênio. Nem precisamos de oxigênio, está errado. Água e proteínas, não tem proteínas aqui, está errado. Proteínas, a propósito, é uma substância orgânica. Então não seria, ok? Muito bem, vamos para o número 30, né? Estamos na metade. Ei, estamos na metade, ok? Vamos lá. Número 30 diz o seguinte: das opções que se seguem, assinale a que indica o local onde durante a respiração pulmonar ocorrem as trocas gasosas. Então, as trocas gasosas na respiração pulmonar ocorrem exatamente nos alvéolos, está exatamente representado na letra A, ok? Então, trocas gasosas não tem jeito. Alvéolos, ok? Letra A, brônquios não, é um canal de passagem para os alvéolos. A sequência é brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Então, brônquios, bronquíolos também não, tudo isso está errado, ok? Então, exatamente letra A, alvéolo, onde ocorrem as trocas gasosas. Vamos na letra número 30, diz o seguinte: a elefantíase ou filariose linfática, ok? É uma doença causada por um organismo denominado o Escherichia, né? Bancroft, ok? Transmitida de uma pessoa transmitida de pessoa para pessoa, muito bem, através da picada de mosquitos, muito bem. As opções que se seguem apresentam diferentes grupos de organismos. Assinale a opção que indica o grupo a que estes organismos, o Escherichia Bancroft, pertence. Me desculpem pela pronúncia, mas eu não sei se é assim como se pronuncia. Ei, quem sabe não faz direito. Vamos lá. Então, eles querem saber a que classe esses organismos pertencem, né? Então, a que classe esses organismos pertencem. Então, esses organismos basicamente são vermes, né? São vermes. Eles são causados por... O mosquito pica e basicamente gera uns vermes que vão causar, tipo, obstrução dos vasos linfáticos, nesse caso, que é a elefantíase, ok? Então, esses são causados por quê? Ok? São causados por plantelmites? Não, não são causados por plantelmites, ok? Plantelmites são caras que ficam são vermes alongados que ficam no intestino, no intestino delgado, grosso, por aí vai, ok? Então não causam isto. Plantelmites causam por aí, acho que tem ténias e outras patologias. Então esses são basicamente pertencem à classe dos nemantelmites, ok? São esses vermes, então pertencem à classe dos nemantelmites. Crustáceos não seriam artrópodes, então também estaria fora. Moluscos seriam basicamente as minhocas, o que é? Minhocas não, né? Moluscos seriam basicamente os caracoles, nesse caso polvos e lulas e por aí vai, outras classes, ok? Amêijoas e os anelídeos seriam as minhocas que eu estava querendo confundir aqui. Ok, muito bem, vamos para o número 32, diz o seguinte: considere dois organismos A e B. O organismo A é parasita intracelular. Se é um parasita intracelular, eu já carimbo. O único parasita intracelular é vírus. Então, se tem que começar com vírus, vamos lá. Letra A está dizendo um vírus, uma bactéria. Risco, letra D, uma bactéria. Risco, letra E. Vamos lá continuar. Protegido por um envoltório cápsula proteico e um ácido nucleico. Só dizer um parasita intracelular, eu já sei que é vírus. DNA ou RNA são características de um vírus, tudo que eles disseram. E o organismo B é eucariote, e é eucariote, ok? Eucariote, com parede celular, com quitina, sem pigmentos. Olha, se colocaram parede celular feita de quitina, e é um eucariote, eu já sei que é sem pigmento fotossintético, ou seja, não realiza fotossíntese, ok? Não realiza fotossíntese. Então, já sei que esse cara aqui, um dos que tem parede celular feito de quitina, são exatamente os fungos, ok? Então, logo já sei que tem o quê? Letra B está a dizer vírus de uma briófita. Briófita é uma planta. Parede celular é celulose. Logo já risco letra B. Letra C está a dizer vírus de um fungo, exatamente. Então, exatamente vírus de um fungo, ok? Letra A está a dizer vírus de uma bactéria. Bactéria não é eucariote. Eles disseram eucariote e bactéria é um procariote. Então, exatamente a letra C, a nossa opção correta. Muito bem, vamos para o número 33, diz o seguinte: muitos fungos que ocorrem na natureza são esporófitos. Assinala a opção que caracteriza este tipo de fungos. Então, este tipo de fungos, muitos são esporófitos.
São saprófitos, aliás, estou a confundir esporófito com saprófitos. Esporófitos são as plantas. Então, são saprófitos. Assinala a opção que caracteriza este tipo de fungos. Então, se são saprófitos, são aqueles caras que fazem a decomposição da matéria orgânica, né? Se são saprófitos. Vamos lá. Letra A, dizem são predadores. Não são. Possuem cloroplastos, nem fazem, não realizam fotossíntese. Letra I, são parasitas. Não são. São autotróficos. Todos os fungos são heterotróficos. Letra I está a dizer vivem à custa da matéria orgânica em decomposição. Exatamente, que eu disse que são aqueles que realizam a decomposição da matéria orgânica, ok? Muito bem. Número 34 diz o seguinte: a tuberculose constitui um grave problema de saúde no mundo, principalmente em áreas menos desenvolvidas. Assinala a opção que apresenta agente causador da tuberculose no nome. Isso aqui até você mesmo sem saber já iria chutar uma opção correta aqui, porque o nome é muito similar ao nome da própria doença, ok? Então vamos lá. Escherichia, não sei, coli, não seria. Vírus, bacilo de Koch, não, nem é vírus. Tuberculose é uma bactéria. Bactérias e vírus, não seria. Mycobacterius, bacilo de Koch, exatamente isso. Mycobacterius e bacilo de Koch. Então seria o nome do causador da tuberculose no nome. Bactérias e fungo, nem é fungo, ok? Muito bem, vamos para o número 35, diz o seguinte: o Vibrio cholerae, né, é agente causador da cólera. Assinala a opção que indica corretamente o tipo de organismo e o reino a que este pertence. Então, só sabemos que é uma bactéria, pertence ao que? São os moneristas, né? Pertence ao reino Monera. Então, vamos lá. Reino Monera é uma bactéria, exatamente letra A, né? Não tem mistério quanto a isso. Nossa opção correta é letra A. Aqui está a dizer bactéria reino protista. Não, protistas são procarióticos e são eucariontes unicelulares, ok? E letra Z está a dizer vírus. Nem é vírus quem provoca cólera. Nem é vírus aqui também. Já risco protozoário também está errado. Ok? Então, exatamente letra A, nossa opção correta. Muito bem, vamos para o número 36, diz o seguinte: assinala a opção que melhor descreve a classificação dos organismos que pertencem ao reino Monera quanto ao tipo de células e organelos celulares. Vamos lá. Procariotes sem organelos membranários. Exatamente isso. São procariotes sem organelos membranários. Ok, vamos colocar certo, né? Eles estão a dizer o quê? A opção que melhor descreve a classificação dos organismos que pertencem ao reino Monera quanto ao tipo de célula, se é eucariote ou procariote, e organelos celulares, ok? Muito bem, então aqui está a dizer que são procariotes e sem organelos. Tá certo, eles são procariotes, mas eu vou colocar um bom entre aspas, né? Não posso me precipitar em marca. Vamos lá ver outras. Se não tiver uma convincente, volto e marco esta. Vamos lá, letra B está a dizer eucariote e sem. Opa, só de colocar eucariote já risco está errado. Letra C está a dizer eucariote. Só de colocar eucariote está errado. Letra D, procarióticas e com parede de quitina. Parede de quitina. Não. Parede de quitina. Não tem parede de quitina, cara. Esses não tem parede de quitina. Procariotes. Quem tem parede de quitina são os fungos. As bactérias têm parede de peptidoglicano. Então tá errado isso aqui, por colocar em parede de quitina. Tá errado. Letra E está a dizer eucariote. Só de colocar eucariote tá errado também, ok? Então a nossa opção mesmo, eu volto para marcar a letra A, que diz procariote sem organelos, ok? Então a nossa opção correta chega mesmo a letra A para a nossa pergunta, ok? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Vamos para o número 37, diz o seguinte: as plantas que produzem sementes são classificadas de espermatófitos. Este grupo se divide-se em angiospermicas, em gimnospermicas e angiospermicas. Assinala a opção que representa a característica que distingue as gimnospermicas das angiospermicas. Muito bem. Então nós queremos basicamente uma característica que podemos distinguir das angiospermicas das gimnospermicas. Então eles estão a dizer o seguinte: as plantas que produzem sementes são classificadas de espermatófitas, ok? Eles já assumiram que ambas apresentam sementes, ok? Qual é a diferença? É que as gimnospermicas são as primeiras que produziram sementes nesse caso. Primeira evolução, que trouxeram a evolução de... São as primeiras que trouxeram essa evolução de produção de sementes. E as angiospermicas também produzem semente, óbvio, né? Somente as pteridófitas e as briófitas são as mais simples que nem produzem sementes, ok? E ambas dependem, para a sua fecundação, dependem da água, nesse caso, para a produção e reprodução. Muito bem, então vamos lá ver nas opções. Diz a letra A, flores para a reprodução sexuada. Não seria uma das características que devemos ajudar a distinguir da angiospermica e gimnospermica, ok? Vamos lá, letra B está a dizer vasos para a condição de seiva. Também não seria, porque ambas apresentam vasos para a condição de seiva, ok? Então não seria uma das características para nos ajudar a distinguir a angiospermica da gimnospermica. Letra C está a dizer o seguinte: frutos para a proteção da semente. Exatamente isso, ok? Então a nossa opção é exatamente a letra C. Porque as angiospermicas apresentam frutos e as gimnospermicas sementes, mas não produzem frutos. Então essa seria assim uma característica para nos ajudar a distinguir das angiospermicas e gimnospermicas, ok? Letra D está a dizer sementes que favorecem a disseminação. Também não seria, por quê? Porque eles já afirmaram no início: as plantas que produzem sementes são classificadas espermatófitas. Isso implica dizer angiospermicas e gimnospermicas produzem o quê? Sementes. Então isso não seria uma das características para nos ajudar a distinguir ambas, ok? Letra E está a dizer o seguinte: apresentam raízes, caules e folhas. Ambas apresentam isso tudo, então não seria uma característica para diferenciar as duas, ok? Muito bem, vamos para o número 38, fizeram para nós, show. Número 39 diz o seguinte: assinala a opção que indica a função que os corpúsculos de Pacini exercem nos seres humanos. Essa questão também é uma repetição, né? Já fiz nos exames passados, acho que 2 vezes. Então, estes corpúsculos de Pacini têm a função de que são receptores de sensores da pele, né? São receptores da pele, de sensores envolvidos na pele. Então, basicamente, tem a função de receber o quê? Tato, nesse caso. É um sensor da pele, recebe tato. Quando tu tocas alguém, então a informação que é retirada daqui, a partir desse toque, é recebido por esses sensores de Pacini, corpúsculos de Pacini, ok? Muito bem. A audição não seria, paladar também não, visão, pior, olfato, cheiro, nem tem nada a ver. Vamos lá, o número 40 diz o seguinte: assinala a opção que indica a estrutura que transmite o impulso nervoso de uma célula para a outra. A estrutura
Indica a estrutura que transmite o impulso nervoso de uma célula a outra. Vamos lá, neurônio é exatamente o órgão, né? É o principal órgão quando se trata, quando tratamos de impulsos nervosos por aí vai, ok? Não seria. Então está fora. Nós queremos a estrutura, ok? Dentro do neurônio nós encontramos várias estruturas, corpo celular, axônio, dendritos, por aí vai, ok? Então nós queremos a estrutura que faz essa transmissão do impulso, a estrutura que transmite o impulso nervoso de uma célula para a outra, ok? Sinapse não seria. Sinapse seria um nome dado à transmissão de impulso nervoso de uma célula a outra, ok? Quando o impulso nervoso é transmitido de uma célula a outra, aí sim nós chamamos de o quê? Sinapse. Não a estrutura. Aqui que é a estrutura, não o nome que se dá à transmissão do impulso nervoso de uma célula a outra, ok? Desmossomo também não seria, ok? Desmossomo tem a ver com, é uma adesão que está presente nas membranas, membrana basal, por aí vai, ok? Letra D está a dizer bainha de mielina. Bainha de mielina é uma camada, é uma bainha que cobre o axônio, o corpo do axônio, então nem seria, ok? Exatamente, letra E. O dendrito. Dendrito é uma estrutura que recebe vários impulsos nervosos. Recebe vários impulsos nervosos e transmite de uma célula a outra. E a transmissão desses impulsos nervosos de uma célula a outra nós chamamos de sinapse, ok? A transmissão, mas não a estrutura. A estrutura é o dendrito, ok? Então, há uma diferença aí. Muito bem, vamos para o número 41, diz o seguinte. Assinala a opção que indica a unidade funcional do tecido nervoso. A unidade funcional do tecido nervoso é exatamente o neurônio, ok? Então, é um neurônio. Corpo celular faz parte da unidade funcional, que é o neurônio. Axônio também faz parte, que seria o corpo. Dendrito seria aquilo que nós fizemos na letra no número anterior, que seria a estrutura que é responsável por receber e transmitir impulsos nervosos, e cerebelo é exatamente uma composição do sistema nervoso central, ok? Muito bem, é onde encontramos esses neurônios. Muito bem, vamos para o número 49, 42 nesse caso. Diz o seguinte: em geral, o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Em relação ao sistema nervoso central, das opções abaixo, 4 das 4 são corretas, excepto uma. Assinale a opção que apresenta a afirmação incorreta. Não, nós queremos a incorreta, muito bem. No sistema nervoso, primeiro, o que nós encontramos? O sistema nervoso é dividido em dois: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, nós vamos encontrar o quê? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Sistema nervoso periférico, nós encontramos o quê? Aglomeramento de o quê? Aglomeramento de axônio? Não. Gânglios nervosos nesse caso e gânglios nervosos e aglomeramento de axônio, prolongamentos de axônio, por aí vai. Acho que é isso. Sistema nervoso periférico, ok? Então vamos lá. Vamos lá ver aqui nas opções. Letra A, está a dizer o sistema nervoso central é composto por medula espinhal e encéfalo. É isso, então. Na medula espinhal e encéfalo. No encéfalo nós encontramos cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Já estava a esquecer dessa divisão, ok? Então o sistema nervoso central é dividido em medula espinhal e encéfalo. No encéfalo nós encontramos tronco encefálico, cerebelo e cérebro. Enquanto que no sistema nervoso periférico encontramos gânglios nervosos e prolongamento de axônio. Por aí vai, ok? Muito bem, então esta aqui está certa, ok? No sistema nervoso central é composto por medula espinhal e encéfalo, está certo. Letra B está a dizer fazem parte do sistema nervoso central diversos gânglios nervosos. Esta está incorreta, ok? Está incorreta. Essa aqui encontramos no sistema nervoso periférico, ok? Gânglios nervosos. Encontramos no sistema nervoso periférico, não central. Está incorreta, vamos lá. Letra C está a dizer o encéfalo, parte do sistema nervoso central, certo, responsável por controlar diversas funções vitais do organismo, está certo também. Letra D está a dizer medula espinhal fica alojada no interior do canal, formado pelas perfurações das vértebras. Exatamente, medula espinal não fica aqui, passa daqui do nosso dorso. Nosso dorso, né? Posterior, né? Ok, por aí vai. Ok, então a nossa medula fica dentro das vértebras, né? Passa dentro, é uma estrutura bem protegida, visto que não pode ser de qualquer forma danificada, né? Ok, vamos lá. Letra A está a dizer o sistema nervoso central processa informações vindas de outras partes. Exatamente, ok? O sistema nervoso central processa, por exemplo, a sinapse, não a sinapse. Sinapse, né? É sinapse, né? Ok, por exemplo, quando tu queimas, ok? Vamos lá supor. Pegaste uma panela quente, ok? Do momento em que pegas aquela panela, quando tu queimas, a tendência é de o quê? É de retirar a mão na panela que está quente. Então, aquela informação que sai, que é enviada para que tu possas retirar a tua mão do fogo ou da panela, vem diretamente do sistema nervoso central, ok? Da medula espinal. Ou seja, aquela informação para que faz com que tu tires a mão do local onde está quente é enviada diretamente para o sistema nervoso central, nesse caso da medula espinal, ok? Então, recebe informações e vem também informações de diversas partes do corpo. Tá certo essa opção. Okay? Então, a nossa opção correta é exatamente a letra B, ok? Que diz o seguinte: fazem parte do sistema nervoso central diversos nervos e gânglios nervosos, ok? Muito bem, vamos para o número 43, diz o seguinte: assinala a opção que apresenta grupos dos vertebrados que na sua vida adulta apresentam somente sangue venoso no coração. Isso aqui, a respeito da circulação, então nós estamos a dizer, são aqueles caras que possuem apenas uma aurícula e um ventrículo, ok? Então, basicamente, são os peixes e o sangue venoso mistura-se com sangue arterial, logo vão possuir apenas sangue venoso. Então, seriam os peixes. Aves não seria, tem 4 cavidades, anfíbios tem 3, mamífero 4, répteis tem 4, mas com uma falsa estratificação nesse caso, ok? Muito bem, vamos para o número 44, diz o seguinte: considere as seguintes afirmações: filtração, reabsorção, 2 e excreção. Vamos lá. Nos seres humanos, os rins realizam
realizam os três processos, ok? Os três processos que aqui foram apresentados, ok? Então realizam primeiro filtração, depois a absorção, depois a excreção, ok? Então é a função dos que os genes apresentam. Então está exatamente na letra E, ok? Está exatamente na letra A. E todos os processos estão certos, são os processos que os genes realizam nesse caso, ok? Na produção de urina. Número 45 diz o seguinte: as opções que se seguem apresentam a seguinte sequência: glândula, hormona e a respectiva função. Assinale a opção que representa a associação correta. Então nós queremos a associação correta, né? Muito bem. Vamos lá. Adenohipófise, melatonina aumenta os níveis de azoto. Adenohipófise, melatonina aumenta os níveis de azoto. Aumenta os níveis de azoto. Azoto é nitrogênio. Então, isso, não conheço nenhuma hormona que aumenta a quantidade de nitrogênio. Está errado isso aqui, por colocar aumenta a quantidade de nitrogênio. Além disso, melatonina. Melatonina tem a ver com melanina, né? Então, não seria basicamente aumentar os níveis de azoto. Azoto é nitrogênio, mesma coisa que nitrogênio. Está errado. Ok, letra B está dizer neurohipófise, oxitocina. Neurohipófise, oxitocina reduzir os níveis de nitrogênio. Também está errado isso aqui. Eu não conheço, né? Não é muito familiar, mas não conheço que a oxitocina tem a função de aumentar os níveis de nitrogênio. Oxitocina tem a ver com o quê? Já estou a esquecer qual é a função de oxitocina. Oxitocina é uma hormona vegetal. Ai, já estava longe. Então, oxitocina é uma hormona vegetal. Opa, eu já estava pensando que oxitocina, já ouvi essa frase. Então, é uma hormona vegetal. Então, nem tem nada a ver com isso, neurohipófise. Neurohipófise encontramos nos seres humanos. E isto é que a oxitocina é uma hormona vegetal. Então, não tem nenhuma relação. Aqui está errado. Letra C está a dizer ovário, adrenalina, estimular, taquicardia e vasoconstrução. Também está errado. Ovário produz, não é uma hormona isso aqui, ovário. É um órgão, né, do sexo feminino. Ovário. Ovário, sim, é uma organela. No ovário, sim, eu acho que produzimos hormônios, estrogênio e progesterona. Não exatamente o ovário. Está incorreta essa opção. Letra D está a dizer pâncreas, glucagon aumenta os níveis de glicose no sangue. Essa aqui está certo, ok? Então, pâncreas produz insulina e glucagon, ok? Onde insulina reduz a quantidade de glicose no sangue quando estiver alta e glucagon, se tivermos com déficit de insulina no organismo, ela vai produzir mais insulina para aumentar a concentração no sangue. Então, essa relação está certa. Pâncreas vai produzir a hormona glucagon e a função da glucagon é o quê? Aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então, a nossa opção é exatamente letra D, ok? Letra A está a dizer ovário, estrogênio. Ovário, é aquilo que eu estava dizendo na letra B, ok? Letra B que diz ovário, o que? Ovário não vai produzir adrenalina, ok? Então tá aqui, ovário vai produzir o quê? Estrogênio, estimular a concentração do útero. Tá errado também, ok? Isso aqui tá errado. Muito bem, vamos para o número 46. Está a dizer, nas aves, répteis e insetos, as excreções azotadas são eliminadas na forma de... Então, primeira coisa, eles escreveram o quê? Aves. Aves excretam muito, não excretam muito. Então, aquela substância, aves excretam muito, não. Répteis excretam muito, também não. Okay? Então nós queremos as excreções que esses animais excretam. Quer dizer que tem uma coisa em comum, excretam a mesma coisa. Amônia não. Amônia tem que ser uma pessoa que sempre está em constante consumo de água. Ou seja, é um organismo que sempre vive no ambiente aquático, ok? E que excreta amônia, porque a amônia é uma substância muito tóxica, certo? Muito bem. Então, letra B está a dizer ureia. Ureia somos nós que excretamos, ok? Os seres humanos, então não seria. Então, é exatamente o ácido úrico que eles excretam, que o inseto, ave e répteis excretam. Porque eles não excretam muito. Dificilmente você vai ver um inseto a urinar. Então, o ácido úrico é uma substância que não se excreta muito. Então, nas aves, assim como répteis e insetos, excretam ácido, a base de nitrogenado, nesse caso, excreta nitrogenada como ácido úrico. Amoníaco não seria, amoníaco é bem tóxico, e amônia, ureia, ácido úrico também não seria. Então a nossa opção é exatamente a letra C. Vamos para o número 47. Assinale a opção que indica o percurso do ar pelos mamíferos, incluindo os seres humanos. Essa aqui até eu fiz, eu comentei quando estávamos a fazer, e foi onde é que ocorrem as trocas gasosas no pulmão, nos seres humanos. Eu disse que a sequência era brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Onde ocorrem as trocas gasosas seriam os alvéolos. Então, basicamente, aqui nós já sabemos. Vamos lá ver nas opções. Bronquíolos, está errado por começar com bronquíolos, tem que começar com brônquios. Aqui, bronquíolos, também está errado, letra D. Letra B está a dizer alvéolos, alvéolos é a última coisa. Letra E, alvéolos é a última coisa. Então, só pode ser letra C, que diz brônquios, bronquíolos e alvéolos. É exatamente a nossa opção correta, ok? Muito bem, vamos para o número 48. Diz o seguinte: a capacidade que alguns organismos têm de manter o meio interno em relativa estabilidade em relação ao meio circundante ou externo é conhecido como... Então, a capacidade que os organismos têm de manter o meio interno relativa à estabilidade em relação ao meio circundante externo é conhecida como... Então, esta capacidade é conhecida como homeostase, lógico, né? Então, é a capacidade que os organismos têm de manter o meio interno
constante em relação ao meio externo, meio interno em relação... Por exemplo, se tu estás doente, é porque se tu não estás doente, estás em homeostase, ok? Porque tu estás a conseguir equilibrar. Homeostase é o quê? É equilíbrio, ok? Se tu estás bem, é homeostase, ok? Se tu não estás doente, é homeostase. Se tu estás doente, é porque teu equilíbrio, tua homeostase não está bem, ou seja, o equilíbrio, ou seja, o meio interno está perturbado em relação ao... Ou seja, há um distúrbio, há um desequilíbrio, ok? Muito bem, então a nossa opção é exatamente a letra B que diz homeostase. Metabolismo não seria, feedback positivo também não seria uma coisa rara de acontecer, mas sim feedback negativo seria a irritabilidade e a capacidade que a célula tem de responder aos estímulos externos, então não seria também, ok? Muito bem, vamos para 49, diz o seguinte: ao colocar saliva num tubo de ensaio, ok? Que contém uma quantidade de amido, este é digerido e formando hemaltose. Contudo, quando há uma solução de amido, acrescenta-se uma saliva fervida. O amido não sofre digestão, ok? Não sofre a digestão. Assinala a opção que explica o resultado observado no caso seguinte. Então, nós quando fervemos, o amido não vai sofrer digestão. Perceba uma coisa. Eles colocaram uma saliva num tubo de ensaio. O amido é digerido, ok? Num tubo de ensaio, o amido é digerido. Contudo, quando a solução do amido, ok, acrescenta-se saliva fervida, o amido não sofre digestão. Então, aqui é uma coisa muito simples, sabe? Nós sabemos que amido é um polissacarídeo. Nós digerimos, por exemplo, na boca temos temos uma glândula que secreta, secreta o quê? Secreta glândulas glândulas, hormônios. Não, é glândulas. Exato, que fazem a digestão. Glândulas estou longe, né? Aqui na boca tem glândulas que secretam enzimas que fazem a digestão do amido, né? Então, na boca, por exemplo, nós temos a glândula salivar que vai secretar uma enzima que faz a digestão do amido. Agora, se nós estamos a colocar uma enzima, um amido dentro de um tubo onde tem esta saliva, okay, e ele sofre digestão é porque a enzima ainda está a atuar. Mas se nós pegamos a saliva onde contém esta enzima e adicionamos numa água quente, água fervida, isso implica dizer que nós vamos matar aquela enzima que fazia a digestão do amido, porque nós estamos a colocar ela em altas temperaturas. Lembra dos fatores que interferem na atividade enzimática, temperatura, pH, por aí, concentração de qualquer coisa. Então, se nós estamos a adicionar a enzima num sítio onde a temperatura está alta, então ela vai perder a sua função, vai desnaturar, ok? Então, logo ela não vai fazer a digestão. Então, vamos lá ver nas opções aqui. Vamos conseguir eliminar alguma coisa aqui. Vamos lá. Letra A está a dizer o seguinte: quando submete a saliva a elevadas temperaturas, a amilase perde a sua... é logo na letra A, nem precisamos discutir. Ok? Quando é elevada, a amilase é exatamente a enzima que faz a digestão de quem? Do amido. Eu nem mencionei, mas é a amilase que faz a digestão do amido. Então, ela vai perder suas propriedades, logo não vai fazer a digestão do amido, ok? Então, temperatura fez perder a propriedade da amilase de exercer a sua função de digestão, de digerir o amido, ok? Muito bem, letra B está a dizer: quando se ferve a saliva, matam-se as bactérias. Não matam-se... Matam sim as bactérias, mas não é esta pergunta que aqui foi colocada, ok? Matam-se as bactérias, sim. Não posso negar que na saliva tem bactérias, mas sim, matam. Depois, importantes para a degradação do amido. Nem seria importante para a degradação do amido. Bactéria não tem nada a ver, ok? Letra C diz: durante o processo de fervura, os vapores produzidos interferem no processo de digestão. Vapores não vão interferir no processo de digestão, ok? Letra D está a dizer o seguinte: quando se ferve a saliva, forma-se enzima. Quando se ferve a saliva, forma-se uma enzima. Interfere. Como é que ao ferver vai formar uma enzima ou vai destruir uma enzima? Letra E está a dizer: durante o processo de fervura, a temperatura inibe a fermentação, nem ocorre a fermentação durante a fervura, ok? Então a nossa opção é exatamente a letra A. Muito bem, número 50 diz o seguinte: nos processos químicos da digestão, as grandes moléculas de alimentos são quebradas em moléculas menores, em reações catalisadas por enzimas. Muito bem. E assinala a opção que indica o processo acima descrito, ok? Nos processos químicos da digestão, as grandes moléculas são quebradas em moléculas menores, em reações catalisadas por enzimas. Então vamos lá. Qual seria esse processo aí? Então aqui basicamente estamos perante o quê? Estamos perante no processo da digestão. Nós precisamos de o quê? Precisamos de água, né? Quando comemos qualquer coisa precisamos de água. Então, por exemplo, na boca temos a amilase, hidrólise. Então nós estamos a falar de hidrólise. Estamos a usar água para quebrarmos as moléculas maiores para menores. Por exemplo, na digestão, nós precisamos de água para quebrar aquelas moléculas que nós ingerimos, para transformarmos elas em mais menores para podermos absorver, ok? Então é basicamente hidrólise, não tem mistério quanto a isso, ok? É hidrólise, nós fazemos hidrólise. Eletrólise não seria um processo forçado da eletroquímica. Desidratação seria a perda de água, não seria. Decomposição seria a deteriorização dos corpos, ou seja, decomposição e destruição através de bactérias, fungos, por aí vai. Síntese seria a produção, né? Então também nem seria. Número 2 diz assim: assinale a opção que indica o local onde ocorre, onde nos sangues o sangue é filtrado. Então, onde é que o sangue é filtrado nos mamíferos? Exatamente, ocorre onde? Ocorre exatamente na cápsula de Brodmann, ok? Ocorre na cápsula de Brodmann, onde é que o sangue é filtrado no fígado, né? É isso.
no fígado, fígado, mas nem nos interessa um órgão, mas é fígado. Ele não faz a filtração da urina. Esse é fígado, sim. Lá é no fígado. Onde o sangue é filtrado. Letra B está a dizer tubos coletores. Eles coletam, então não filtram, ok? Estou a dizer de filtração. Ductos coletores. Só dizer coletor, estamos a deixar. Estão a coletar o sangue por aí vai. Ânsia de Hell também não. Controles de tubos distais. Tubos distais que fazem reabsorção nos tubos distais, ok? Muito bem. Número 52 diz o seguinte. Os seres vivos podem ter reprodução sexuada ou assexuada. Assinala a opção que mostra a vantagem da reprodução assexuada. Então nós queremos a vantagem da reprodução assexuada. Qual é a vantagem que ela tem? Vamos lá ver nas opções. Promover a diversidade genética. Não tem nada a ver com promover a diversidade. Estamos a falar de reprodução assexuada. Não envolve gametas. É aquela reprodução em que não há envolvimento de dois gametas, né? Sexo masculino e feminino, ok? Muito bem. Letra B está a dizer aumentar a sobrevivência dos progenitores. Não tem progenitores, porque não tem sexo feminino ou sexo masculino. Não há intervenção de gametas nessa reprodução sexuada. Nós queremos a vantagem. Promover uma ampla dispersão das espécies que a realizam. Exatamente. Então, seria basicamente promover uma ampla dispersão. Por quê? A reprodução sexuada é aquela... a sexuada ocorre por brotamento, por quê? Conjugação, é isso. Então, é uma reprodução em que uma espécie dá origem a muitos, o quê? Muitos seres, né? Ou muitos descendentes, por aí vai, ok? Então, uma só espécie dá origem a muitos descendentes. Então, existem vários tipos de reprodução assexuada. Então, essa vantagem é de um ser reproduzir, de gerar vários descendentes de uma única só vez. Enquanto que a assexuada é normal só um indivíduo e uma outra pessoa, ou seja, duas pessoas, nesse caso que envolve gametas, dá origem a um único ser, né? É um exemplo de nós, né? Pode existir a possibilidade de um casal dar origem a 2, 3, mas é muito raro. O padrão é de uma única pessoa, então não seria a dispersão de muitas espécies. Então, a vantagem da reprodução sexual é que dá origem a muitas espécies, ou seja, muitos descendentes. Então, é por isso que é promover uma ampla dispersão das espécies que a realizam, ok? Permitir maior mobilidade das espécies. Mobilidade é mover, né? Então, não seria promover a estabilidade genética. A genética também já restamos, porque não envolve gametas, reprodução sexuada. Show! Para o número 53, diz o seguinte: ao longo do prazo, do fumo do tabaco leva o indivíduo à morte, ok? A cada cigarro, um fumador absorve uma quantidade de monóxido de carbono, ok? Que tem efeito nocivo imediato no organismo. Assinale a opção que descreve o efeito monóxido de carbono no organismo fumador. Então, monóxido de carbono é um gás muito tóxico. O que acontece? Se tu inalas muito monóxido de carbono, ele tem muita afinidade com a hemoglobina. Se tem muita afinidade com a hemoglobina, o que ele vai fazer? Quando ele está na nossa corrente, a tendência dele pegar, agrupar, ou seja, colar a hemoglobina, nesse caso, vai pegar todas as hemoglobinas que estão a circular no sangue. Qual é a função da hemoglobina? É transportar gases. E se ele pega, ou seja, pega sim, todas as hemoglobinas estão a circular, isso implica dizer que a hemoglobina, não teremos mais hemoglobina no nosso organismo. Se não teremos mais hemoglobina no nosso organismo a circular, isso implica dizer que não teremos o gás, oxigênio, assim como dióxido, principalmente oxigênio, né, que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Isso implica dizer que não teremos oxigênio no nosso organismo. Se não teremos oxigênio no nosso organismo, vai nos levar à morte. Isso leva à morte por asfixia, falta de gás, ok? Falta de gás, oxigênio, por aí, circula. Por quê? Não temos, ok? Então, o monóxido tem muita afinidade com a hemoglobina. Por isso que vai resultar nisso. Vamos lá ver nas opções, vamos conseguir eliminar com base nisso que eu disse aqui. Vamos lá. Desnatura a hemoglobina, impedindo o transporte do gás carbônico. Não, tá errado, por colocar em gás carbônico, seria oxigênio, né? Ok? Gás carbônico não nos interessa. Vamos lá. Reage com o plasma sanguíneo, produzindo gás carbônico, pH... também tá errado por ácido carbônico. Produzindo ácido carbônico, reage com o plasma, não tem nada a ver. Ok? Vamos lá. Por exemplo, no plasma nós temos o quê? Temos o íon bicarbonato dissolvido no plasma. Então, ele está a dizer reage com bicarbonato e vai produzir ácido carbônico. Não. Quem não vai se reagir com o bicarbonato não vai produzir ácido carbônico nada, né? Vamos lá. Ao ligar-se à hemoglobina, impede o transporte do oxigênio. Impede de transportar oxigênio. Essa sim está correta. É o nosso gás preferido, né? O nosse gás da vida. Então, se ele liga-se, ele tem muita afinidade com a hemoglobina. Vai ligar-se à hemoglobina. Como a hemoglobina transporta gases, gás oxigênio principalmente. Então, vai grudar com todas as hemoglobinas que estão ali a circular, que estão a transportar gás. Logo, nós temos falta de gás no nosso organismo, gás de oxigênio. Nesse caso, logo vamos morrer por asfixia, ok? Então, é basicamente isso que o monóxido vai causa, né, nesse caso. Ao combinar com a hemoglobina, vamos lá. Ao combinar com a hemoglobina, impossibilita o transporte e liberação do gás carbônico no organismo. Está errado por colocar aqui, gás carbônico no organismo. Diminui o pH, aumenta a capacidade de transporte. Não aumenta a capacidade, diminui a capacidade de transporte. Está errado. Então, as opções exatamente a letra C. Muito bem. Vamos para o número 54, que diz o seguinte. Nos seres vivos, algumas reações químicas fragmentam moléculas orgânicas complexas e ricas em energia, dando origem a moléculas mais simples. Ok. Vamos lá ler um pouco. Vamos um pouco. Ok. Algumas reações químicas fragmentam moléculas orgânicas. Ok. Moléculas orgânicas complexas, ricas em energia, dando origem a moléculas simples. Ok.
e pobres em energia, o dióxido de carbono, a água e a amônia. Ok, assinala a opção presente no nome desse conjunto de reações. Então nós temos basicamente o metabolismo, que é dividido em catabolismo e anabolismo. O catabolismo é a quebra de moléculas complexas, originando moléculas simples. O anabolismo é a construção de moléculas complexas através de moléculas simples. Então eles estão a dizer o quê? Construção fragmentam moléculas o quê? Fragmentam moléculas complexas. Então, se ele está a quebrar moléculas complexas, isso estamos basicamente no processo de catabolismo, ok? Está a quebrar moléculas complexas, gerando moléculas mais simples. Se fosse a construção de moléculas complexas através de moléculas simples, seria anabolismo. Está na letra A, está incorreto. Catabolismo. Cataciclismo, epa, eu confundi com já estaria errado, então aqui está errado, exatamente catabolismo está representado na letra B, né? Não cataciclismo, eu achei que fosse catabolismo. Depois letra C está a dizer síntese, síntese é produção, fotoquímica, isso aqui tem a ver com fase da fotossíntese, está muito longe da nossa pergunta, ok? Muito bem, número 55 está a dizer alguns atos reflexos são comuns a todos os indivíduos, nascem com eles e reagem da mesma maneira. Assinala a opção que classifica os atos reflexos. Então, ato reflexo é o quê? É aquele exemplo que eu dei. Você está a queimar e você só de sentir aquela sensação de queimadura. Ok, tu pegas uma panela no fogo, pá, quando tu pegas aquilo, vais perceber que estás a queimar. De uma forma involuntária, tu vais tirar a tua mão da panela, sem saber. Pá, tiras tua mão. Então, eu diria que ato reflexo é um ato o quê? É um ato inato, ok? Ato inato é aquilo que basicamente nasce contigo, ok? Não é adquirido, ok? Não é adquirido durante o seu desenvolvimento. Então, algo inato é aquilo que nasce contigo, ok? Muito bem. Então, seria basicamente um ato reflexo inato. Reflexo adquirido não seria. Você não adquire aquilo ali, ok? Uma coisa que nasceu contigo, ok? Algo adquirido é o quê? Uma coisa adquirida. Saber ler, você adquiriu. Quando nasceu, você não sabia ler, não sabia nenhuma palavra. Então, uma coisa adquirida, já sabe também quando é isso. Para quem tá... nem precisa explicar isso, né? Reflexo não condicionado, não. Reflexo pessoal, não. Reflexo. É reflexo, mas reflexo o quê? Não especificar. Então, exatamente, a letra A. Ato reflexo inato. Vamos lá. Número 56 diz o seguinte. As seguintes estruturas anatômicas, canais semicirculares e utrículo estão relacionadas com a função equilíbrio nos seres vivos humanos. Assinala a opção que indica onde essas estruturas estão localizadas. Ok, vamos lá. Nós queremos canais que tenham a ver com equilíbrio, né? Então, quando falamos de função de equilíbrio nos seres humanos, estamos a falar basicamente do quê? Estamos a falar do sistema nervoso central, ok? Se o sistema nervoso central é dividido em o quê? É dividido em cerebelo e medula espinhal. E na medula espinhal encontramos o quê? É dividido em encéfalo, nesse caso, encéfalo e cerebelo. Estamos a falar do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é dividido em medula espinal e encéfalo. Dentro do encéfalo, nós encontramos o quê? O encéfalo é dividido em cerebelo, cérebro e tronco encefálico. E dentro do cérebro, estamos a falar do quê? Estamos a falar da nossa memória, por aí vai. Dentro do cerebelo, estamos a falar do controle das nossas atividades, ok? Queira elas voluntárias, eu não sei se diria involuntárias, mas também estamos a falar do nosso controle, do equilíbrio, né? É no cerebelo onde ocorre o quê? O controle do nosso equilíbrio, ok? Nos seres vivos, o controle está exatamente... Quem controla a parte responsável pelo controle do nosso equilíbrio é exatamente no cerebelo, que está localizado dentro de onde? Do encéfalo. E encéfalo está onde? Sistema nervoso central. Então, exatamente o encéfalo, que é onde está localizado, é a parte responsável pelo equilíbrio do nosso nos seres humanos. Então, que está também representado na letra D, ok? Na coluna vertebral, não tem a ver com equilíbrio. Ouvido interno também não, olhos não, hipotálamo não. Hipotálamo produz hormônios, né? Ok? 57 diz, assinala a opção que relaciona a atividade hepática com um processo importante que acontece durante a digestão. Então, a atividade hepática com um processo o quê? No processo da digestão, vamos lá, hepática, estamos a falar no processo da digestão, hidrólise de amido, não, ok? Não tem nada a ver com hidrólise de amido, hidrólise de proteína, exatamente isso. Então, atividade hepática, o que é hepática? Estamos a falar de o quê? Hepática, atividade hepática, um processo importante de acordo com o que acontece com a digestão. Já estou a esquecer o significado de hepática. Estamos a falar de... Não. Mas ok. Tem a ver com algo que acontece. Já estou a esquecer qual é, mas se caso te lembra, escreve aí. Hepática. Mas tem a ver com a hidrólise de proteínas, ok? Então, digestão que ocorre no nosso organismo, nesse caso. Ok? Emulsão de gorduras seriam os sais biliares. Hidrólise de amido seria na boca. Ok, emulsão de proteínas não também, hidrólise de amido e proteínas. Não, exatamente hidrólise de proteínas. Mas essa questão aqui eu não tenho muita certeza. Mas acredito que é isso sim. Eu só estou a esquecer o significado de hepático, ok? Mas se eu estiver errado, escreva aí nos comentários. Mas acredito que não estou. Tem a ver com a hidrólise de proteínas, ok? Muito bem. Vamos lá, número 58 diz o seguinte. As emoções fortes estimulam o sistema nervoso, podendo provocar podendo provocar taquicardia, ok? E o aumento da frequência respiratória. Assinala a opção que apresenta a glândula que estimula e a hormona que produz a consequência dessas emoções.
Vamos lá, estimula o sistema nervoso. Emoções fortes do sistema nervoso. Ok. Ah, ok. Então, eles estão a dizer que estimula o... Vamos lá. Ah, ok. Podendo provocar aumento da frequência cardíaca. Ok. Aumento da frequência cardíaca. Calcitocina. Calcitocina? Ok, vamos lá. Suprarrenal e adrenalina. 58. As emoções fortes estimulam o sistema nervoso. Emoções fortes. As emoções fortes estimulam o sistema nervoso a provocar taquicardia e aumento da frequência respiratória. Assinale a opção que representa a glândula e que estimula a hormona produzida como consequência dessas emoções. Então estamos perante a adrenalina, né? Estamos perante a adrenalina. Se tu estás com medo, ok, o que eleva? Você vai aumentar a sua frequência respiratória. Teu batimento cardíaco vai aumentar. Então tua adrenalina está muito alta, ok? Então a hormona é adrenalina. Sabendo que é adrenalina, eu já risco letra C, já risco letra E, já risco mais algo. Não, adrenalina, certo? Hipófise não produz adrenalina, ok? É a glândula mais dentro dela, encontramos vários. Tiroide vai produzir o quê? A hormona tiroide acho que produz isso, né? Tiroide acho que produz calcitocina, assim, que baixa. Tiroide baixa a concentração do cálcio no sangue, já estou esquecendo. Então é exatamente a letra A, que diz o quê? Suprarrenal e adrenalina, ok? Então é exatamente a hormona, é a glândula que produz adrenalina, suprarrenal. Ok? Então vai produzir adrenalina, ok? Muito bem. Mas é isso, sim. Desculpa, é isso. Suprarrenal, adrenalina. Tiroide não produz adrenalina. Tiroide, glândula tiroide. Então, mais ou menos no pescoço, da região do pescoço. Então, não vai da região do pescoço. Não quero mentir aqui. Onde é que está localizada a glândula tiroide? Mas acho que é isso, tá? Essa região, uma coisa assim. Então, exatamente, para mim, é exatamente a letra A, ok? Então, vamos lá. Número 59 diz o seguinte. Assinala a opção que indica a sequência correta das fases de formação de urina. Então, é aquilo ali. Filtração, reabsorção e secreção, né? Então, aqui não tem mistério. Exatamente a letra A, que diz filtração, reabsorção e secreção. Letra B está a dizer absorção. Absorção antes de filtrar está errado. Letra C está a dizer reabsorção também está errado. Letra D está a dizer absorção, filtração, secreção. Como é que se vão secretar antes de reabsorver? Letra E está a dizer absorção, reabsorção, secreção. Ok. Filtração, reabsorção e secreção. Aqui, absorção. Ok. Aqui começaram com a absorção. Está errado também. Ok. Então, exatamente a letra A, a nossa opção correta. Muito bem. Vamos para o último número, que é o número 60. Diz o seguinte: nos seres humanos, a dificuldade de coagulação do sangue pode ser causada por carência de uma vitamina. Assinala a opção que apresenta o nome da vitamina, que é importante neste processo, exatamente a vitamina K, que é responsável pela coagulação sanguínea. Vitamina A tem a ver com visão, vitamina D tem a ver com raquitismo, ossos fortes, ok? Vitamina E é antioxidante, vitaminas do complexo B têm várias funções, ok? Então, desta feita, chegamos ao fim desta grande correção do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso, da disciplina de Biologia do ano 2018. Cara, eu tenho que confessar, se você chegou até aqui, já está admitido, se você já assistiu outras resoluções, não há de vir nenhum exame que vais ter dificuldade em resolver. Então, se por acaso eu contribuí de alguma forma para a sua aprendizagem, na sua preparação para os exames, só te inscreva no canal, deixe ficar só, compartilhe também para aquele cara que está prestes a concorrer para os exames e tamo junto e até a próxima.